Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 22 para o 8º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar a nossa viagem pela América do Norte. Ok? Vamos falar sobre o México. O México, ou os Estados Unidos do México, é um país localizado na América do Norte, que limita fronteira, ao norte com os Estados Unidos, a leste com o Golfo do México, a oeste com o Oceano Pacífico, ao sul a Guatemala e Belize. Vamos ver no mapa? Observem bem esse mapa. Deu para vocês verem os contornos, que nós falamos? Olhem bem, vamos voltar um pouquinho. Ao norte, limita-se com os Estados Unidos da América do Norte, com os Estados Unidos da América. E a oeste, nós temos aqui o Oceano Pacífico e o Golfo, certo? Perdão, a oeste, o Golfo da Califórnia. A leste aqui, o Golfo do México. Olha bem, com os Estados Unidos no norte, a leste o Golfo do México, a oeste o Oceano Pacífico e no Oceano Pacífico o Golfo da Califórnia e ao sul Guatemala e Belize, isto já na América Central. Guatemala e Belize não fazem parte da América do Norte, mas sim da América Central. Tranquilo essa localização? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa localização e por que essa localização influencia a nossa vida, principalmente nós, valadarenses. Mas daqui a pouco. O Planalto do México é cercado por formações de maior altitude, que são os prolongamentos das montanhas rochosas e recebem as denominações de Serra Madre Ocidental, a oeste, Serra Madre Oriental, a leste. Nos trechos mais elevados, o clima frio inibe a ocupação. Isso é algo que é tranquilo, que você já sabe. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Ok? Além disso, os desertos no noroeste do país contribuem para as baixas densidades demográficas. Então, tanto o clima muito frio quanto um lugar que não tem água não é muito atraente para que haja uma concentração populacional. E por que o México tem toda essa dificuldade, vamos colocar assim, no seu relevo, e que acaba afetando o clima? Esse aqui é um mapa das placas tectônicas, e nós estamos vendo aqui o México, aqui na América do Norte. Mas nós vamos ver isso em 3D agora, tranquilo? Pessoal, nós vamos ver aqui agora, olhem bem, vamos achar aqui o México, Nós estamos ainda na África, Ásia, agora nós estamos chegando na América, América Central e aqui a América do Norte. E no sul aqui nós temos o México. Então você pode observar que o choque das placas passa pelo território do México. No outro mapa nós vimos bem próximo, mas aqui você consegue ter uma visão melhor. E olha bem, a oeste nós temos esse choque de placas e também nós temos no sul do país. E aqui nós podemos estar observando isso. Vamos ver aqui agora no outro mapa, certo? Você pode observar bem claro o que nós mostramos no outro slide, na outra imagem, perdão. E o que nós podemos destacar aqui? Que o encontro de choques, o choque dessas placas tem tornado
o relevo do México bem moderno. Por isso nós vamos encontrar essas grandes altitudes e que vai interferir na ocupação do território. Mais uma vez, voltando aqui aos limites das placas, tá certo? A placa africana, e aí nós vamos encontrar aqui o Brasil, né? Nós percebemos que o Brasil está no centro da placa, já o México, ele se encontra nas bordas, o território mexicano se encontra aqui nas bordas da placa do Pacífico. Também temos o choque aqui, ó, da placa de Cocos e da placa do Caribe. E isso bem próximo do território mexicano. Ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, nós podemos perceber, né, que esse choque, esse encontro de placas tem influenciado na formação do relevo do México. E esse relevo, por sua vez, vai influenciar na concentração da população. Ok? Aqui nós temos, olha bem, da Madre, né? Serra Madre Ocidental, e aqui as partes mais altas, mas aqui nós vemos que a concentração da população mexicana, ela fica aqui, olha, mais ao sul. Certo? Porque essas grandes elevações, tá? Elas inibem a concentração populacional. E é uma coisa que eu acho interessante, né? Que apesar de ser um terreno novo, e ter uma grande concentração aqui, às vezes acontecem tremores, erupção de vulcões, tá? Tudo isso devido ao quê? Ao movimento que acontece no interior, como nós vimos na outra imagem. A cidade do México, capital do país, sua área metropolitana abriga quase 1/5 da população nacional. Com mais de 20 milhões de habitantes, essa alta concentração populacional faz dela uma das maiores. Isso aqui é importante, tá? A cidade do México, ela é simplesmente uma das maiores metrópoles americanas. O fato de ser uma das maiores metrópoles americanas também, tá, vai fazer que a cidade do México tenha também os grandes problemas no meio ambiente, na questão física, na questão social. Todos esses grandes problemas que as grandes cidades têm, a cidade do México também vai ter, tá certo? Com problemas típicos de aglomerações urbanas. E o agravante, né? Em países pobres, tá? Como zonas de miséria, falta de infraestrutura, índices elevados de poluição atmosférica, tráfico caótico e outros. Eliane, então é horrível ir no México? No México? Não pense isso. Como eu disse, ele tem os mesmos problemas que grandes cidades, mas tem lugares maravilhosos. Ok? Mais um mapa mostrando a concentração populacional, tá certo? Esse mapa aqui mostra com bastante clareza. E a população mexicana, a etnia, né? A população mexicana ela é formada predominantemente pela miscigenação. O que é isso? A mistura, ok? Entre ameríndios, quer dizer, os índios, e descendentes dos colonizadores espanhóis. Então, a população mexicana também é o resultado da mistura que aconteceu entre os povos nativos e aqueles que vieram para formar, para colonizar o país. O México, cuja moeda é o peso mexicano, tem uma economia de livre mercado,
voltada para a exportação. Trata-se da segunda maior economia da América Latina. Alguém arrisca dizer para mim qual que é a primeira? Da América Latina. E olhem que detalhe, eu não falei América do Sul, Central, nem Norte. Eu falei América Latina. Aí é a divisão cultural e econômica, ok? Da qual o Brasil faz parte. Será que é o Brasil que é o número 1? Vou deixar essa pesquisa por sua conta, tá bom? Vamos lá. Os indicadores sociais do México revelam grandes contrastes. O país convive com altas taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil. Mostra lentos avanços sociais. Então, o país está em desenvolvimento, está crescendo, a vida da sua população tem melhorado, porém, é importante, tá? Essa palavrinha aqui, ó. Lentos avanços sociais. É importante você observar esses detalhes. Como eu disse, tá? Tem coisas ruins? Tem, mas tem coisas belíssimas. O país está crescendo? Tá, porém está devagar. A estrutura etária do país apresenta elevado percentual de jovens, apesar do declínio registrado nas taxas de fertilidade. Isso acontece muito nos países em desenvolvimento. O que é isso? É que a população não está vivendo tanto e ainda está gerando muitos filhos. Tá? Quando a população, por exemplo, o Brasil, é um país predominantemente adulto. Na década de 70, ele era um país de jovem. Hoje ele é um país de adulto. Caminha para chegar a ter um número grande de idosos. Por quê? Porque a sua população está vivendo mais. Se a população está vivendo mais, isso significa dizer que a população também está envelhecendo. Por quê? Isso é a qualidade de vida modificando, né, a estrutura social. Então, o gráfico a pirâmide etária, esse gráfico chama pirâmide etária, ele mostra o quê? Que existe um número grande de nascimentos, mas que, por outro lado, a população não está vivendo muito. Porque quando chega aqui no topo, ó, poucos conseguem chegar a 90 anos. Há algumas décadas atrás, poucas pessoas eu via falar assim, fulano morreu com 100 anos de idade. Hoje, como eu tenho algumas décadas na frente de vocês, isso é um fato, não sou muito velha não, só do século passado, mas isso aí é detalhe. Isso é o país que está vivendo mais, gente, é por isso. Tá? Então, o que acontece? Pouquíssimas pessoas eu via falar que chegou aos 100 anos. Quando chegava, alguém falava assim, fulano tem 100 anos. Nossa, mas viveu muito. Hoje já é uma coisa comum. Eu não tive o prazer de conhecer os meus bisavós. Eu conheci os meus avós. Mas eu acredito que muitos de vocês convivem com os seus bisavós. E isso é uma coisa que vai acontecer e vai aumentar. Por quê? Porque a nossa população está vivendo mais. Isso quer dizer que vocês vão me aguentar, hein? Brincadeira, pessoal. A riqueza da cultura mexicana é resultado da mistura que ocorreu durante a colonização espanhola. Os aspectos culturais do país, como literatura, religiosidade, culinária, artes visuais, cinema, exibem forte influência das práticas e tradições dos povos indígenas e dos valores e hábitos europeus. Isso significa o quê? Significa que eles mantêm vivo toda a tradição dos seus ancestrais, tanto dos nativos quanto dos povos que vieram da Europa.
E isso é importante. Por quê? Porque tradição não é coisa velha, não, gente. Eu já ouvi alguém dizer a expressão, para mim, Eliane, muito erradamente. Coisa velha, o lugar delas é no museu. O museu que é lugar de coisa do passado. Não. O museu guarda a construção de uma história. Nós precisamos aprender a olhar para trás e ver passos que deram para que nós pudéssemos avançar na nossa caminhada. Nós temos que aprender a valorizar, tá? Dentro da nossa cultura, o que os nossos antepassados fizeram. É importante, por isso, visitar os nossos museus, o nosso museu aqui em Valadares, conhecer, é fundamental isso. Temos uma história e não podemos simplesmente deixá-la para trás. Aqui mostra uma festa, né, da cultura mexicana, mas observe, eles guardam traços da cultura indígena, dos nativos, mas também muita coisa daqui foi trazido da Europa. Do ponto de vista econômico e territorial, o México está atrelado à América do Norte. Porém, culturalmente, por sua tradição colonial hispânica, está ligado à América Latina. No entanto, vamos dar uma grifada aqui, né? Olha, pela maior proximidade do México, o México é um dos países da América Latina que mais recebe influência cultural dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele faz limite do norte do México com o sul dos Estados Unidos. Então, ele recebe muito essa influência, certo? E aqui estão as nossas fontes, onde você vai conferir o que buscamos para vocês. Tranquilo? Agora é com você, tá? Aí, não fique com dúvida, tá bom? Entre na plataforma, faça as atividades, fale com o seu professor, tá certo? E tenha muito sucesso. Para você acessar a nossa plataforma, facinho. Basta você pegar o seu celular e apontar a câmera para a imagem que vai aparecer aí no cantinho da tela. Ok? Viu aí? Basta você apontar a câmera e você já vai acessar a nossa plataforma. Também acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.